Meus irmãos, nós queremos desejar uma boa noite a todos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a paz dele, esteja no seu coração, na sua vida. Nós queremos pedir perdão aí aos irmãos em casa, que nós estamos atrasados, surgiu um imprevisto aí, atrasamos uns minutos, tá? Mas vamos aí. Nós estamos hoje aqui para estudar a Escritura, para aprender do Senhor, e para nós é um privilégio, é uma bênção, uma alegria, estar desejoso, estar interessado, buscando o Senhor, na palavra dEle. Eu gostaria de orar. Nosso bendito, maravilhoso Pai Celestial, louvamos o nome do Senhor pelo dia que o Senhor concedeu para nós, por esse início de noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, a bênção de poder estar aqui nesse espaço, no templo, com o intuito, Senhor, de ler a Tua Palavra, de aprender da Tua Palavra, de realmente, Senhor, ser ensinado pelo Espírito Santo do Senhor. Pedimos-te, ó Santo Espírito, Mestre e Professor, venha nos ensinar, venha mesmo, Senhor, que nós saiamos daqui hoje alimentados, abençoados, tocados por Ti, cheio, não só de conteúdo teórico, não só, Senhor, de conhecimento humano, teológico, mas, Senhor, de vida. Rogamos que o Senhor, ó Santo Espírito, em nome de Jesus, venha mesmo produzir vida no nosso coração, no nosso interior, na nossa vida, vida na igreja, vida nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor, porque somos carentes de Ti, pobres e necessitados somos do Senhor. Oramos assim, abençoa os irmãos que estão online, para que também estejam atentos, estejam mesmo ligados, Senhor, estejam mesmo bebendo do Senhor. É a minha oração no nome e por amor a Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos dando uma passadinha em Tiago, estamos falando sobre Tiago. Vem comigo em Tiago capítulo 4. Na nossa última meditação, nós falamos sobre Tiago capítulo 3. Hoje nós queremos falar sobre Tiago capítulo 4. Já então, eu estou aí nesses meses aí, lendo Tiago, dando uma passadinha aqui por Tiago, meditando, e tem sido para mim muito proveitoso, muito rico, A palavra de Deus é maravilhosa, você ler e você estudar. E o pastor está lá no Êxodo, que está sendo muito bom para nós, muito rico, muito edificante, dos estudos de domingo, E nós vamos aqui, então, ler Tiago, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo aqui. Do 1 até o 17. É uma sequência, então, tá bom? É uma sequência, é uma série. Então, não é nada pessoal, Mas é que a palavra de Deus tem para nós aqui. Isso é bom, a gente ler e estudar a Bíblia em ordem, porque a gente não está mandando recado para ninguém, O Espírito de Deus que está, então, fluindo dentro de nós, e é a vontade do Senhor sobre tais assuntos, abordar tais temas, De onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que as Escrituras diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, maior graça.
Por isso diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falam mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escute agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Muito bem, meus irmãos. Pode olhar para nós aqui. Tiago capítulo 1, ele está falando sobre provações, fala sobre tentações, mas ele fala sobre a palavra de Deus. Para mim, um verso, ali o texto áureo do capítulo 1 é aquele, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvar as vossas almas. No capítulo 2, ele fala de acepção de pessoas, de parcialidade, favoritismo, sabe? Sobre os ricos, e ele fala da fé sem obras que é morta, mas ele fala da fé de Abraão, que Abraão aí creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Então, uma fé realmente muito proveitosa, uma fé abençoada. E no capítulo 3, ele fala da língua. Ele fala do lado negativo da língua, muito, que a língua é fogo, não é como fogo, que a língua é mundo de maldade, né? Venenosa, perigosa, mas para mim o verso 9 é chave. Com ela bendizemos ao Senhor. Então a língua é feita para louvar a Deus. A língua é feita para glorificar a Deus, adorar o Senhor, cantar cânticos a Deus. É para isto. Né? E agora ele então fala, nesse capítulo que nós estamos aqui lendo, que vamos considerar, sobre alguns assuntos que primeiro ele fala de guerras, de conflitos. E como então acabar com essas guerras, com esses conflitos? Como será, né, terminar essas guerras? Porque ele fala dessa confusão aqui. E interessante que ele está falando isso, ele não está falando isso para as pessoas do mundo. Isso é lamentável. Ele está falando isso para a igreja. E o Tiago, ele é um servo de Jesus Cristo, o Tiago é um filho de Deus, o Tiago é um pregador, o Tiago é um obreiro de Deus, ele é o irmão de Jesus Cristo. Mas sabe o que ele é na verdade? Ele é um mestre. Ele é um mestre. Porque aqui no capítulo 3, verso 1, ele fala, meus irmãos, não quejam que vocês todos sejam mestres, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Seremos julgados. Então, né, ele é um mestre, ele sabe dessa responsabilidade. E agora ele está ensinando para nós. Eu gosto muito de Tiago, porque o Tiago, ele não é um teórico, não é de promessa, ele não é só de falar, ele é prático, ele regaça as mangas, ele põe a mão na massa. O Tiago, ele é de ação, ele é de obras. E eu admiro o irmão Tiago. O irmão Tiago é uma bênção, é uma bênção mesmo, né? Ele foi uma bênção para nós.
E ele realmente gastou seus joelhos para a obra do Senhor, né? A sua língua louvava o Senhor. Ele era esse homem abençoado. Ele era uma fonte, uma bênção para Deus, um manancial para a igreja em Jerusalém, para os cristãos, para nós. Então, ele começa falando aqui sobre essas guerras aqui, né? E nós temos muitas guerras. Se a gente falar assim, vocês lembram da guerra do Irã e do Iraque? Vocês lembram das Malvinas? Os mais novos não. Você lembra, Ruana? A Malvina não, é mais antiga. Não, olha, rapaz. Então, existem guerras nas nações, mas existe guerra no comércio. A Black Friday, a sexta-feira lá, o negócio, o comércio. Fica falando que vai para barato que o outro, aquela guerra, né, de comércio e tudo, né? Mas, enfim, então, mas Tiago destaca aqui essa importante realidade, mostra que existem 3 guerras em andamento no mundo. E também diz como essas guerras podem ter fim. A primeira guerra que ele fala aqui é a guerra uns com os outros. De onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? O cristão cheio do Espírito Santo tem Jesus Cristo assim, entre ele e o próximo, né? Mas tem muitas pessoas crentes que ele tem a confusão, a briga entre ele e o outro. Ele tem a contenda. E aqui, então, essa guerra um com os outros. E lembra da palavra em Salmo 133, verso 1? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Isso é bom e agradável. Isso é a vontade de Deus. Mas nós olhamos em Gênesis 13, nós vimos que um dia Abraão e Ló se levantou lá, brigou com Abraão e foi junto com os pastores deles, tudo por causa de bênção de Deus, porque eles ficaram ricos tanto e fugiram, foi longe o tal do Ló, né? Nós lemos na palavra de Deus, segundo Samuel 13, do 13 ao 18, segundo Samuel capítulo 13, até o capítulo 18, ali sobre Absalão, guerreando contra o pai, Davi. A Bíblia fala de muitas guerras, sabe? E tem um texto tão forte que eu estava lendo hoje na palavra, de Gálatas 5,15, que Paulo fala assim: ei, vocês estão mordendo uns aos outros e devorando uns aos outros. Era sério o negócio lá, sabe? Então essa guerra, né, entre os irmãos. Mas aqui Tiago, ele fala que existe uma luta de classes ali. Se você vê depois do capítulo 2, do 1 até ali o 13, ele fala dessa luta de classes, sobre o favoritismo, que eu acabei de falar agora há pouco, sobre os ricos que eram bajulados na igreja, né? As pessoas que tinham dinheiro, e aí entrava na igreja e tinha um lugar de destaque. Então era uma luta de classes ali, entre os ricos e pobres. Ali também tinha lutas trabalhistas. Se você vê no capítulo 5, do 1 ao 6, ele fala que os ricos, eles realmente colocavam lá os boias frios, os trabalhadores lá no campo, trabalhavam, e a hora de pagar, trabalhavam um dia, uma semana, um mês, não pagavam. E sabe que eles queriam os trabalhadores reivindicar? Sabe o que eles faziam? Matavam. Então as lutas trabalhistas, e na igreja, no capítulo 1 fala dessa discórdia na igreja também. Luta na igreja. Lutas pessoais, o verso 11 e 12, ele fala: vocês ficam julgando, não julga as outras pessoas. Não fica aí condenando os outros. Lutas pessoais. Então vê quantas lutas, quantas adversidades. Eu conheço um casal, eu estava vendo esse estudo aqui, que tem quase 40 anos de casado e vive brigando, faz cada vezes tempestade perto, né, de outras pessoas. Então, há brigas, há guerra entre relacionamento, casais, entre patrão, empregado. Na política, a gente vê fervendo o negócio aí, não é verdade? A guerra, a luta é grande, a confusão é grande.
mas é essa guerra um com os outros. Um com os outros. E depois essa guerra em nós. Porque no verso 1 ele fala, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Há entre vocês. De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Essa guerra dentro de nós. Essa peleja é grande. E isso está dentro do coração do ser humano, essa guerra. E ela contribui muitas vezes para confusão, né? Aí na família, aí na sociedade, na igreja, por causa dessa guerra que está instalada dentro do ser humano. E o que Eva, por que ele fala dessa guerra? Essa guerra é por causa da cobiça, essa guerra aqui, como diz o verso 2. Vocês cobiçam. Ele fala da inveja. Então, ele fala aqui dos prazeres da carne. Por isso que existe a guerra dentro de nós, por causa do nosso egoísmo, porque a essência do pecado é o egoísmo, é o que Eva fez. Ela queria ser sábio igual a Deus, ser semelhante a Deus. Abraão mentiu para salvar sua pele, entendeu? No caso lá junto com Saras. E então nós temos vários relatos sobre isso daí. O desejo egoísta são perigoso e nos leva a fazer coisas erradas. Por isso que a palavra fala, não cobiçarás. É o 10º mandamento. E aqui Tiago está falando isso daí. Tiago puxa a orelha da igreja. Movido pelo Espírito Santo, ele está mesmo disciplinando a igreja, corrigindo a igreja dessas coisas, dessas realidades aqui, né? Quem está em guerra consigo mesmo por causa do desejo egoísta é sempre infeliz. Nunca aproveita a vida, em vez de ser grato pelas bênçãos que tem, queixa-se de que não tem. E aí, o que acontece? A guerra, ela tem essa origem por causa da rebelião, por causa dessa coisa interior e exterior, é por causa da rebelião contra Deus. A rebelião contra Deus. Por isso que o Tiago fala assim, inimigo de Deus, amigo do mundo é inimigo de Deus. O ser humano hoje está em guerra contra Deus. As pessoas estão em guerra contra Deus. Os cristãos, muitas vezes, estão em guerra contra Deus. De maneira que um cristão declarar guerra contra Deus é ter amizade com os amigos, com os inimigos de Deus. Tiago cita 3 inimigos aqui, os quais não confraterniza se desejar ter paz com Deus. Tiago aqui fala assim de 3 inimigos de Deus. 3 inimigos de Deus. Ele fala aqui do mundo, ele fala da carne e ele fala do diabo. Tiago fala isso daí. Você viu que, meus irmãos, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Lembra que João fala, ser amigo, amar o mundo? O amor do Pai não permanece nele? João fala isso daí, né? Então o mundo, amar o mundo. E como é que a gente pode amar o mundo? As coisas que há no mundo não é um mundo sistema, né? Mas, não é um mundo cosmocriação, melhor dizendo, mas é o sistema. É o mundo sistema. Eu vou ser bem transparente e sincero para você. Às vezes uma pessoa, quando ela deixa de adorar a Deus com frequência para participar de festas, de passeios, de eventos sociais, eu acho que ela está amando o mundo. Se o cristão não vigiar, ele pratica isto. Se às vezes nós, vou ser sincero, vou ser bem transparente, verdade, vou ser claro, se às vezes nós temos dificuldade em ofertar e dizimar ao Senhor, mas não temos dificuldade em comprar
algo para o nosso deleite, para o nosso prazer, para o nosso uso, a gente está amando o mundo. E nós precisamos de ter cuidado com isso, porque essa é uma guerra contra Deus, o mundo, a carne, né? O apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5,17. E também ele fala que o penhor da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8,7. E aqui no verso 7 ele fala, resistam o diabo. O diabo é o inimigo de Deus, que está em guerra contra Deus. Isso nós sabemos. Nós precisamos só de identificar o diabo. Muitas vezes a gente não identifica as ações do diabo. Muitas vezes a gente até acha que é pessoas, por falta de discernimento, né? Que é a atitude de pessoas, seres humanos. Mas é o diabo que está agindo, o inimigo de Deus. O mundo está em conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito, o diabo se opõe ao Filho de Deus. O irmão Isben, muitas coisas que eu estou falando dele, o comentário dele, muito bom. O plágio aqui é do irmão Isben. Fazendo plágio. Não, irmão, é uma bênção. Ele comentou muita coisa aqui que eu gostei. Essa didática dele falando aqui. E aí, Deus deseja que sejamos humildes, Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Essa atitude, tá? Então, diante de três inimigos, né? Diante de três guerras, guerra com pessoas, guerra dentro de nós, né? Guerra contra Deus, que é a raiz desse mal, de todo o conflito, de toda a luta, essa rebelião contra o Senhor, que isso esteriliza, né? Aí o irmão Tiago, dá 3 instruções aqui, a fim de que nós temos paz na guerra. Paz na guerra. 3 instruções. Isso é muito interessante. Porque daí ele pega e fala aqui, no verso 7, portanto, sujeite-se a Deus. Primeira coisa que nós devemos ter, primeira atitude, sujeitar ao Senhor. Estar submisso ao Senhor. É uma palavra militar, essa palavra sujeitar, que significa cobrir-se, estar no devido lugar, respeitando a hierarquia. Já pensou se um soldado raso resolve pegar e dar uma de general, falar como autoridade como general, vai dar uma confusão, vai dar problema. Mas então essa sujeição ao Senhor é a primeira coisa aqui, né, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. O Davi, ele escondeu um pecado dele ali quando ele adulterou de Betseba, ele quase 1 ano ele escondeu aquele negócio ali. Mas como ele sujeitou a Deus, quando ele confessou o seu pecado, nós temos aí a riqueza do Salmo 32, do Salmo 51, aí ele teve alegria, aí ele teve de novo a sua paz com Deus, né? Acaba ficando escravo desse pecado, sujeita ao domínio do demônio. Porque a palavra está falando se não der lugar ao diabo, né? Então, se você só alimenta as coisas, se o ser humano está no pecado desenfreadamente, né? Alimentando, porque o diabo se alimenta de pecado. Jesus falou assim, o Senhor falou assim para a serpente, o pó, você vai comer pó, e pó é o símbolo do pecado. Então, se o camarada desenfreadamente está aí e não confessa, né? O que nós vamos ver agora aqui, no verso 6, que ele fala, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Que lindo, né, isso daí? Como que é esse negócio? Como que ele é chegar a Deus, chegar ao Senhor? E aqui ele está explicando isso daqui, né? Confessando os nossos pecados, pedindo que Deus os purifique. Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra, diante do Senhor.
chegando a Deus em adoração, chegando a Deus e servindo ao Senhor. Chegai-vos a Deus. Eu lembro desse versículo há mais de 20 anos, a minha saudosa sogra, que um dia lá no Cinco Conjunto, lá em Londrina, no norte de Londrina, ela falou assim para mim: eu fui na igreja ontem, o pastor pregou tão bonito, ele falou assim, chegai-vos a Deus. Ela abriu os braços assim, né? Já de idade, né? E ele chegará a vós. Mas não é lindo esse daqui? Você aproxima do Senhor, você dá um passo para o Senhor, né? Deus, Ele dá 10 passos diante de você. É isso que o texto está dizendo. Você entendeu? Você precisa só de dar um início. Você precisa de ir até o Senhor. Ele está com os braços abertos esperando nós. Porque muitas vezes a gente foge em vez de a gente chegar diante do Senhor. E aqui o Espírito de Deus está falando: chegai-vos, achegai-vos, né? Chegai-vos. Nesse friozinho, que o Senhor esquenta. Chegai-vos, que o Senhor consola, o Senhor conforta. O Senhor é maravilhoso. Então, a outra figura é sobre humilhar. No verso 9 e 10, no verso 10 fala: humilhe-se diante do Senhor. Humilhar diante de Deus. Um coração compungido, contrito, Deus não desprezará. No Salmo 51, verso 17. Vem comigo aqui hoje cedo, em 2 Crônicas 33. Hoje cedo eu li alguns capítulos ali no meu devocional de Crônicas. E daí, quando chegou aqui, me chamou a atenção. O Manassés, 2 reis, os piores reis de Israel. Primeiro, Acabe, e segundo, Manassés. Manassés, não sei quem foi pior, hein, pastor? Quem que você acha que foi pior, o Acabe ou o Manassés? 2 reis mal, ruim, né? Misericórdia, viu? Se o Brasil teve uns camaradas aí ruins aí para administrar, para governar, a gente vai para a palavra de Deus e vê que teve uns caras ruins aí na palavra de Deus. Não é de agora não, viu? E aí, segundo Crônicas 33, o camarada fez tanta coisa ruim, tanta coisa errada, tanta maldade, o Manassés, que Deus pegou e veio com o chicote. Deus veio com o chicote e Deus pegou e colocou um gancho no nariz dele. Já pensou um gancho no nariz? Vocês já viram algumas pessoas com piercing no nariz? Já, né? Então imagina um negócio maior do que aquilo no nariz. E uma corrente para puxar. Era assim, tá? O gancho no nariz é para puxar. E agora, os ferrolhos, né? As correntes de bronze. Olha só que fala o verso 11 ali, ó. Vamos ler do verso 10 aqui, o 2 Crônicas 33. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes, levaram para a Babilônia. Ele angustiado, o verso 12, tá? Suplicou ao Senhor, olha só. Depois de mais de 50 anos andando no pecado, errado ali, entendeu? Veio a disciplina, veio o chicote, ele angustiado suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus, de seus pais. E ele orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendendo a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha só que maravilha, né? Voltamos para Tiago. Então, você viu só, Manassés se humilhou na presença de Deus, e Deus perdoou ele, e Deus restaurou ele, e Deus restituiu o reinado, porque o Senhor é maravilhoso. Vale a pena se humilhar diante do Senhor, né? Então, obedecendo essas 3 instruções, realmente, nós receberemos paz, receberemos
tranquilidade no nosso espírito, na nossa alma, mesmo que tiver adversidades, problemas. Os cristãos não são isentos de problema financeiro, o cristão não é isento de ficar doente, né? Mas ele se achegando diante do Senhor, ele sujeitando ao Senhor, ele se humilhando diante do Senhor, ele vai encontrar a paz, que Deus vai agir. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar aqui do verso 13 aqui ao 17, sobre o planejamento. Vamos falar ali sobre como conhecer a vontade de Deus para o futuro. Tá? Porque o Tiago ele começa falando de guerra contra Deus, e agora ele encerra falando da vontade de Deus. Mas os dois estão relacionados ali. Você entendeu? Estão relacionados, porque quando o cristão está fora da vontade de Deus, o que vai acontecer? Torna-se um agitador, uma confusão, uma peleja, uma luta grande, quando o cristão está. Né? Mas vamos ver aqui então, sobre esse assunto aqui. Ele fala: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo dissipa. O verso 16. Agora, entretanto, vocês se orgulham das arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Você sabe que tem pessoas que ignoram a vontade de Deus. Ignoram. Eles desprezam a vontade de Deus. Desconsideram a vontade de Deus. Eles falam com a boca cheia: eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Eu achei muito interessante, agora há pouco eu estava conversando com o meu Hernando, daí perguntando para ele: aí, você vai para o Mato Grosso por esses dias? Daí ele falou: eu estou pretendendo ir, se Deus quiser. Olha que bom, né, essa palavra. Eu ouvi essa palavra agora há pouco aí. Né? E aqui, esses ricos aqui, esses abastados aqui na igreja, os camaradas eles eram presunçosos, porque eles ficavam pegando e falando entre eles lá dos negócios, das coisas grandes, dos lucros, das vantagens, mas sem temor a Deus, sem consentimento de Deus, sem referir-se, sem glorificar a Deus. Se a palavra de Deus fala: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eles estavam ignorando a vontade de Deus. Eles falavam com a boca cheia: nós vamos lá para tal cidade. E é interessante que eles falam assim: vou ficar um ano lá e vamos faremos negócio e teremos lucros. Deixa eu só um parênteses aqui para essa questão, meus irmãos, de negócio, tá? Só um parênteses aqui. Você, meu irmão, aqui está presente, aqui, você que está online aí, de boa fé, né? Às vezes muito inocente nos negócios. Cuidado a hora que você fazer negócio. Cuidado a hora que você for vender uma casa, vender um carro, comprar uma casa, comprar um carro, um terreno. Cuidado, porque existem muitos golpes nos dias de hoje, muitos golpes. Hoje, entendeu? O cheque sem fundo. Cuidado com isso, meu irmão, cuidado. Não é porque o cara fala assim que é crente, não, que é referência, tá bom? Não é isso daí. Então nós precisamos. O meu cunhado mesmo, há poucos dias atrás, quase que lá em Londrina, quase que o golpe no LX, o cara comprar o carro. Depois você pesquisa na internet, entendeu? Cuidado. Quem sabe a minha irmã de idade está assistindo online. Cuidado, minha irmã. Cuidado. Tá? A hora que você for fazer um negócio, a hora que você for comprar ou vender qualquer coisa. Né? Vê os documentos certinho. Né? Pega até o dinheiro, você tem que desconfiar. Até o dinheiro você tem que desconfiar a hora que você pegar. Chama um advogado para ler o contrato. Aqui na nossa comunidade tem alguns.
Tem um ali, ó, desejoso em trabalhar. Porque é muito sério esse negócio aí. É muito sério você hoje levar um golpe. Às vezes a pessoa tem só um patrimôniozinho, uma casa ali que toda a vida ele trabalhou para conquistar aquilo. E da noite para o dia ele perde aquilo. Um carro. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu faço 30 clientes por dia, 40, visito muito, viajo muito. Eu agora, esses dias aí, ó, pessoas que tem 3 clientes meus que falou de me fazer o Pix. Daqui a pouco eu faço para você. Uns têm 1 mês e pouco, outro tem quase 1 mês, outro vai fazer 2 semanas. Daqui a pouco eu faço o Pix para você. Entendeu? Gente que eu desconfiava um pouco, ainda bem que é mixaria. Você entendeu como é que é o negócio? Né? Então, uma palavra de advertência. Cuidado, meus irmãos, essa questão de negócio, tá bom? Vigia mesmo, ore, se foi a vontade de Deus. Desconfie mesmo, tá bom? Para você não ter prejuízo, sério, prejuízo, tá bom? Então, ignorar a vontade de Deus aqui. E o Tiago pega e fala a complexidade da vida. Escute agora você que diz hoje ou amanhã. Porque a vida, há muita complexidade. Essa questão de hoje, de amanhã, de você ir e vir, de você ter luto de você ganhar. Isso não é nada certo, não é verdade? É muito complexo isso daí, não existe coisa certa. Certo só é a graça de Jesus Cristo, a vida eterna, a salvação. Fora isso não tem, você entendeu? Não tem. Nós não podemos, é muito complexo isso daí. A vida é feita de lugares, de pessoas, de atividades. E nós precisamos tomar várias decisões cruciais diariamente. E ele fala, e você que fala de amanhã? O camarada não sabe, um palmo na frente do nariz, o ser humano. E o camarada já está com presunção. Amanhã, daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano. Presunção. Eu vou ter lucro, eu vou ganhar, vou ter vantagem. Isto não é legal. Isso é uma complexidade. A incerteza da vida. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. A vida é incerta. Quantos casos que nós sabemos que a pessoa cai durinha no chão e morreu? Pessoa jovem, nova. Né? Gente, meu cunhado com 36 anos, faz muitos anos que ele faleceu, mas já estava vendendo saúde. Deu um negócio no coração dele, ele caiu, morreu. Então, a vida, ela é breve, ela é complexa. Olha que interessante que o Jó fala da brevidade da vida. Jó capítulo 9, verso 25, vamos lá. Jó capítulo 9, verso 25. Olha só, muito interessante. 9, 25. Vocês têm assistido aí às Olimpíadas? Vocês viram lá o pessoal lá ganhar as medalhas de ouro? Olha aqui, os meus dias são mais velozes do que um corredor. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. É isso que o Jó fala. E olha aqui no verso 14, o capítulo 14, verso 1 e 2, olha só. Essa aí? Então lê, pastor. Bom, no microfone, né? O pastor ia falar esse daqui. Então vamos lá. Ó. O ser humano nascido da mulher vive breve tempo, cheio de quietação. Vamos ler o 2 também. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Vocês viram? Não dá para esperar por causa do nosso tempo, mas então a vida, ela é assim, ela é incerta, ela é breve. A vida, ela é frágil. A vida é muito frágil. Não tem como ficar pautando, ficar esperando muitas coisas, né? Porque é muito complexo, é muito incerto. É o que o Tiago está dizendo aqui. Ele está falando, olha, a vida de vocês é como uma neblina que aparece e logo dissipa. Aqui que ele falou, no verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Ele faz uma pergunta e ele responde. Ele faz uma pergunta
retórica, né? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Por isso que na vida de um cristão não cabe orgulho, né? Não cabe arrogância, presunção na vida do cristão de forma alguma. Por causa dessas coisas incertas, né? E aí, então tem pessoas que ignoram a vontade de Deus, que rejeitam a vontade de Deus, mas tem pessoas que desobedecem à vontade de Deus. É o que diz aqui o verso 17. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tem pessoas que ela é assim, assumida, vamos dizer assim. Ela confessa, réu confesso, aí advogado, réu confesso, sobre desobedecer à vontade de Deus, porque conhece a vontade do Senhor, mas ele escolhe desobedecer. Você entendeu? Sei que o Senhor deseja que eu faça, mas eu prefiro não obedecer. Então tem pessoas que... não tem pessoas que falam... Agora há pouco eu vi esse pensamento aqui. Toma conta da tua vida, da minha cuida eu. Você não falou isso não, né? Você nunca falou isso, entendeu? Mas você está entendendo? Às vezes a gente fala isso daí. Agora há pouco veio essa palavra aqui. Eu escrevi aqui. Então, essa desorientação, essa rebeldia, essa desobediência, né? Eu sou senhor do meu destino. As pessoas agem como se Deus desse uma opção. Presta bem atenção nisso daí, viu? Para a sua vontade. Não, eu sou uma escolha, uma opção para você. Na verdade, nós não temos uma opção. Nós temos uma obrigação. Entendeu? Faz coisas do Senhor, né? Por quê? Porque Deus é o Criador, nós somos suas criaturas. Porque Jesus é o Senhor, o Salvador. Nós somos filhos, somos servos. É por isto que não devemos desobedecer à vontade do Senhor. Porque se você ler depois Hebreus 12, do 5 ao 11, o chicote corre muitas vezes em nós por causa da rebeldia, por causa da desobediência, que a gente sabe da vontade do Senhor, sabe como que devemos fazer e não fazemos. E o Senhor corrige o filho que ama, vem o chicote, vem a disciplina, vem a correção. Portanto, aquele, o verso 17, que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Entendeu? Né? E aí, é desqualificado. É desqualificado. É desqualificado. Só que não significa que ele perde a salvação, né? Desqualificado porque ele perde o galardão, a recompensa. Isso está em 1 Coríntios 9, 27. Não vamos ler não, porque tem outros textos que eu gostaria de ler. Mas é verdade, é uma realidade isso daí, viu, meus irmãos? Nós precisamos então de vigiar e estar diante do Senhor, né? Porque eu gostaria de encerrar com esse terceiro ponto sobre a vontade do Senhor para o futuro, sobre esse planejamento que o Tiago está falando aqui do 13 ao 17, com obedecer à vontade de Deus. Porque está aqui, em vez disso, verso 15, deveis dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, se agradar o Senhor, né? Se for do agrado do Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou casar, eu vou estudar, eu vou pregar, eu vou viajar, se for da vontade do Senhor. Obedecer à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, não deve ser apenas uma declaração que o cristão faz da boca para fora, mas uma atitude constante do coração. Do coração. Né? O apóstolo Paulo não considerava a vontade de Deus uma corrente que prendia, mas sim uma chave que abria portas e que o libertava. É verdade, nosso irmão Paulo, né? Que discernimento, que glória, né? As suas atitudes, entendendo a vontade do Senhor.
E aí a vontade de Deus é que nós sujeitamos a Ele. A vontade de Deus é que nós andamos em santificação, não em imoralidade sexual, como diz aqui por 1 Tessalonicenses 4:3. E olha só que interessante, vamos ver aqui Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. Volta um pouquinho aqui, ó, estão em Tiago. Olha que interessante que a vontade de Deus aqui, olha. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 5. Olha a vontade de Deus, que fala da alegria. Eu gostei tanto bonito isso daqui, de orar, de dar graças a Deus por tudo. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, 17 e 18. Olha só. Olha, tem muitas coisas que fala que é a vontade do Senhor. Mas vamos ver aqui, ó. Estejam sempre alegres, meus irmãos. Estejam sempre alegres. Oram sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Olha só. Vocês viram aqui quantas coisas aqui? A vontade de Deus é que nós sejamos alegres, felizes. Se existe depressão, DP na vida do cristão, tem coisa errada. Não, a gente pode passar por tristeza assim, claro, um ente querido morre, a gente chora, a gente lamenta, a gente tem o luto nosso. Mas tem pessoas que permanecem dias, semanas, meses, anos. Não é a vontade de Deus isso, não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que sejamos alegres. Eu acho linda a biografia da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. As pessoas chegavam lá, ela ia receber as novilças, os missionários lá, e ela sempre assim falava, atende as pessoas com sorriso no rosto. Atende as pessoas com sorriso no rosto. Muito legal. Essa é a vontade de Deus, que sejamos alegres. É a vontade de Deus que oramos sem cessar. Você ora? Oro, mas não é só orar, é orar sem cessar, é orar incessantemente, ininterruptamente, é dia e noite. Mas como assim? Meu irmão, não é só ficar a boca aberta falando, não. É em pensamento, é no coração que você pode orar. Você entendeu? Orar é a vontade de Deus, em tudo dar graça. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Alegria, oração, dar graças por tudo, é a vontade do Senhor, né? E aí, também o nosso irmão Paulo, quando ele está lá em Jerusalém, que ele está preso lá, e ele estava recordando como é que ele teve a experiência, como é que ele foi salvo, e como que Deus apareceu para ele, como que o irmão Ananias foi até ele, e ele está narrando ali, e ele fala, não vamos ver lá, mas está em Atos 22, verso 14, sobre que era preciso conhecer a vontade de Deus. Em Efésios 5,17, aqui nós estamos pertinho aqui, vem aqui, porque o 18 é muito conhecido. Vocês lembram do Efésios 5,18? O pastor tem pregado bastante para nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, verso 18. Mas olha o 17, volta um pouquinho aí. Por esta razão, verso 17, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, sujeitar a vontade do Senhor, entregarmos a vontade do Senhor, nós precisamos de compreender a vontade do Senhor. Muitos crentes não têm compreensão da vontade do Senhor, não têm discernimento, entendimento da vontade do Senhor. Daí fica muito perdido, né? O cego no tiroteio, fica no escuro. Nós precisamos de compreender a vontade do Senhor. A vontade de Deus é para ser compreendida.
Ok? E lembram de Romanos 12? Lembram? Rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O experimentar ali, meus irmãos, é provar a vontade de Deus. É ter experiência na vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Entendeu? A vontade de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa. E nós precisamos, de Efésios aqui, dá um pulinho aqui no capítulo 6, verso 6. Nós estávamos no 5, né? Só pula ali. Efésios 6, verso 6. Olha o que está escrito aí. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós precisamos então o quê? Conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos de quê? De experimentar a vontade de Deus. Nós precisamos de quê? Fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é pesada. A vontade de Deus não é perigosa. A vontade de Deus não é difícil. Jamais Deus ia dar para os seus filhos algo insuportável, né? Algo impossível. Jamais. Então, nós precisamos de fazer a vontade de Deus. Esse é um segredo de uma vida feliz, de deleitar no Senhor, de uma forma prazerosa. Esse é nosso dever como cristão, não é uma opção. Não temos opção diante de Deus, não, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade em fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus, tal, né? Eu tenho muita dificuldade. Aceitar não, receber Jesus. Porque Jesus é o Senhor, aleluia. Ele é o soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas você pode fazer propósito com o Senhor. Pode sim, claro, né? E aí, então nós precisamos de tornar isso um prazer, um deleite em fazer a vontade do Senhor. Porque existem muitos benefícios em fazer a vontade do Senhor. Muitos benefícios. Fazer a vontade de Deus. Primeiro que você vai ter um privilégio grande, né? Da comunhão com o Senhor. De conhecer a verdade. Das orações respondidas. Oh, maravilha. Tá vendo quantos benefícios? Diante da vontade do Senhor. Diante daquilo que agrada a Deus, diante da direção de Deus, do sinal verde do Senhor, nós teremos muitos benefícios. E sem dúvida nenhuma, a expectativa da recompensa quando Jesus voltar, como diz Mateus 25:34. Muito bem, servo fiel. Muito bem. Você foi um cristão que fez a minha vontade. Que submeteu a minha vontade, que chegou a mim, que se entregou a mim. Muito bem, entra no gozo do seu Senhor. Está aqui a recompensa, está aqui o galardão. É uma coisa incomensurável, né? Então, eu vou encerrar com o último verso, daí eu vou passar para o nosso pastor para ele orar, por nós, por vocês aí em casa. Eu vou ler aqui Salmo capítulo 40, vou encerrar com esse verso, sobre a vontade do Senhor. O verso 8, né? Nós precisamos de amar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, tá? Ter o prazer, ter a alegria em fazer a vontade de Deus. O Salmo 40, o verso 8, olha só o que vai dizer aí. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Alegro-me em fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. O Senhor, eu tenho prazer em te servir, prazer em te adorar,
prazer em estar com os meus irmãos, prazer em te obedecer, em sujeitar ao Senhor, amar ao Senhor. A tua lei está dentro do meu coração. Então que o Senhor, pelo seu Espírito, pela sua graça maravilhosa, continue com as suas mãos estendidas sobre você, sobre eu, sobre os irmãos online aí nas suas casas, para que sejamos fazer a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor, maravilhosa vontade. Se Deus quiser, Tiago fala, se for da vontade do Senhor, se Deus permitir, a gente está aqui. Acho que tem vigília, pastor. Você vai falar? Vem cá. Vai estar domingo. Vem, meu pastor. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus pela palavra dele que nós aprendemos hoje. O texto de Tiago. E ver se o Renato termina no capítulo 5, na próxima quinta-feira. Amém. Que a gente possa também, meus irmãos, entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu estava pensando ali, qual é a vontade de Deus para a minha vida, neste final de ano, nos próximos 5 meses aí que nós temos até o final do ano. O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida nesse final de semana? Nós fazemos planos aí para o final de semana, de fazer isso, fazer aquilo, e pouco perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Enquanto o Renato falava, eu pensei nisto, de que anteriormente eu me preocupava mais em conhecer a Deus, em sempre orar antes de tomar qualquer decisão. E a gente vai ficando, nós vamos crescendo e vamos tomando uma ideia de independência, né? Eu fico olhando as minhas crianças lá, eles vão crescendo e vão se tornando independentes, né? O Thomas já não quer que a gente dê comida para ele quer comer sozinho. E às vezes nossa relação com Deus pode ser também ilustrada isso. Nós nos tornamos um pouco independentes de Deus. Achamos que essas coisas são pueris, são elementares, mas nós somos uma criança aos olhos de Deus. Somos uns bebês que não sabemos nada sobre a vida. O Renato falou sobre a complexidade da vida, né? E o que me chamou a atenção é isto. Tem pessoas que desconhecem, tem pessoas que ignoram, tem pessoas que fazem, tem pessoas que desobedecem à vontade de Deus. Que o Senhor nos livre disto. E nós vamos evitar sofrimentos se nós, antes de qualquer coisa, buscarmos fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe, Renato. Amém? Vamos orar. Agora, eu posso garantir para vocês, irmãos, que estão aqui, os que estão também em casa, de que é a vontade de Deus que a gente ore, tá bom? E ore sem cessar, como disse o Renato aqui. Nós podemos orar. Eu acredito que todos vocês oram em casa, né, seu Hernani? Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então, queridos, sábado, às 9h da noite, nós estaremos aqui na igreja para a nossa vigília, com o intuito de orar e buscarmos a Deus, tá bom? Portanto, sábado, às 21h, estaremos aqui. Se você pode vir, não deixe de vir. Não resista à vontade de Deus, não desobedeça à vontade de Deus. Você já vai sair daqui hoje sabendo disso. É vontade de Deus que você ore sem cessar. Então venha. Sábado nós estaremos aqui para buscar a Deus. Domingo nós estaremos também juntos às 19h30 para cultuarmos ao Senhor. Se você pode vir, não fique em casa assistindo pela internet. Venha para o culto. Tá bom? Vamos orar? Não sei se tem algum pedido de oração em especial. Pedro? Na internet não. Então nós vamos orar por nós mesmos. Senhor,
há tantos conflitos dentro de nós, tantas lutas, nós lutamos conosco